Eduardo sempre teve uma rotina bem estruturada. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com uma vida luxuosa que muitos invejavam. Todas as manhãs, ele saía de sua mansão em um bairro nobre de São Paulo às 7 horas, pegava seu carro importado e seguia para o escritório, onde passava a maior parte do dia entre reuniões e decisões estratégicas. Apesar do sucesso profissional, Eduardo sentia que algo faltava em sua vida. Naquela manhã de outono, a cidade estava mais movimentada que o normal. Eduardo decidirá fazer um desvio em seu trajeto habitual para visitar uma nova filial da empresa. O trânsito estava caótico, mas ele estava acostumado e seguia impassível. Passando por uma avenida conhecida, notou uma figura à margem da calçada. Era uma mulher, vestida de forma simples, sentada no chão, com um cobertor frágil enrolado sobre os ombros. Algo naquela cena chamou a atenção de Eduardo. Não era apenas a presença da mulher em meio à agitação urbana, mas algo familiar em seu olhar. Ele desacelerou o carro e parou alguns metros à frente. A mulher olhou para ele com olhos que pareciam carregar histórias de vida difíceis. Eduardo sentiu um aperto no peito, uma mistura de surpresa e preocupação. Decidido a entender melhor, ele saiu do carro e caminhou até ela. "Oi, tudo bem?", perguntou Eduardo, tentando esconder a inquietação em sua voz. A mulher ergueu o olhar, seus olhos brilhando com um misto de desconfiança e curiosidade. "Oi", respondeu ela de maneira hesitante. Eduardo parou a uma distância respeitosa. "Você se lembra de mim?" A mulher franziu a testa por um momento antes de uma expressão de reconhecimento surgir. "Eduardo? Eduardo Silva?" Sim, era ela. Clara. A antiga amiga de infância com quem ele havia perdido o contato após a escola. Eles haviam sido inseparáveis, compartilhando sonhos e confidências, mas a vida os havia levado por caminhos diferentes. Eduardo se lembrava das tardes no parque, das brincadeiras e das promessas de nunca se esquecerem. Clara estava em uma situação completamente diferente. Agora, aos 38 anos, ela estava sem teto, vivendo nas ruas e lutando para sobreviver. Eduardo sentiu uma onda de culpa e tristeza ao ver sua antiga amiga naquela condição. "Clara, quanto tempo", começou ele, mas as palavras pareciam insuficientes diante do cenário diante dele. Clara hesitou, seus olhos varrendo o rosto de Eduardo como se procurasse por vestígios da amiga que ela conhecia. "Sim, faz muito tempo", respondeu ela finalmente, a voz carregada de emoção. Eduardo sentiu uma urgência em ajudá-la, mas não sabia por onde começar. Ele ofereceu-lhe um pouco de dinheiro, mas Clara recusou gentilmente, explicando que não era o que ela precisava. Eu só preciso de um lugar para ficar esta noite", disse ela, a vulnerabilidade evidente em suas palavras. Sem pensar duas vezes, Eduardo tomou uma decisão. "Venha comigo. Vou te ajudar a encontrar um lugar seguro para passar a noite e veremos o que mais podemos fazer para você." Clara olhou para ele com uma mistura de surpresa e hesitação. Finalmente, ela assentiu, e juntos, eles retornaram ao carro de Eduardo. Enquanto dirigiam, Eduardo mal podia acreditar no que estava acontecendo. Ele sabia que aquela decisão poderia mudar sua vida para sempre, mas naquele momento, tudo o que importava era estar lá para Clara. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Eduardo e Clara seguiam em direção a uma nova direção, deixando para trás as ruas movimentadas da cidade e embarcando em um reencontro que prometia transformar ambos para sempre. Enquanto o carro de Eduardo se afastava das ruas movimentadas, sua mente mergulhava nas lembranças da infância. Ele se lembrou dos dias ensolarados passados no parque, onde ele e Clara corriam livres, sem preocupações. Eram inseparáveis, compartilhando segredos e sonhos sob a sombra das árvores. As tardes eram preenchidas com risadas e brincadeiras que pareciam intermináveis. Eduardo recordou como Clara sempre foi a amiga leal, sempre pronta para apoiá-lo. Eles construíram fortalezas imaginárias e exploraram cada canto do bairro juntos. Clara tinha uma imaginação vívida e uma capacidade de transformar qualquer momento em uma aventura. Eduardo,
por sua vez, admirava sua coragem e determinação, mesmo nas situações mais difíceis. Na escola, enquanto ele se destacava nas aulas e participava de diversos projetos, Clara mostrava um talento especial para desenhar e criar histórias. Juntos, eles planejavam um futuro brilhante, onde seriam grandes artistas ou escritores, levando suas criações para o mundo inteiro. As promessas eram feitas com a convicção de que nada os separaria. No entanto, a realidade logo se impôs. A família de Eduardo enfrentou dificuldades financeiras, forçando-o a se mudar para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. Clara ficou para trás, permanecendo na pequena comunidade onde cresceram. Com o tempo, as visitas se tornaram raras e as conversas, esporádicas. A distância física abriu um abismo emocional que, aos poucos, foi ampliando. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza ao lembrar como a vida os levou por caminhos tão diferentes. Ele se perguntava se poderia ter feito algo para evitar que Clara acabasse nas ruas. A culpa pesava sobre ele, mesmo sabendo que as circunstâncias eram complexas e muitas vezes fora do controle de qualquer pessoa. Enquanto pensava nisso, Eduardo percebeu o quanto havia mudado. A busca incessante pelo sucesso e a construção de seu império empresarial consumiram grande parte de sua vida. Ele havia conquistado riquezas materiais, mas às custas de conexões pessoais que antes eram tão valiosas. Clara representava tudo o que ele havia deixado para trás, e a amizade genuína, simplicidade e uma vida cheia de momentos significativos. O silêncio no carro era pesado, preenchido apenas pelo som suave da música que tocava ao fundo. Eduardo refletiu sobre como o reencontro com Clara havia despertado sentimentos e memórias que ele havia tentado suprimir. A imagem dela, naquela situação vulnerável, o fazia questionar suas próprias prioridades e a verdadeira essência de sua felicidade. Ele se lembrou das vezes em que Clara o inspirava a ser melhor, a não se perder nas ambições materiais e a valorizar as pequenas coisas da vida. Agora, olhando para ela, percebeu que ainda carregava aquele espírito livre e resiliente que tanto admirava. Eduardo sentiu uma determinação crescente de fazer algo que fosse além de suas conquistas empresariais, algo que realmente importasse e pudesse fazer a diferença na vida de alguém que significava tanto para ele. O carro parou diante de um prédio modesto, onde Eduardo havia providenciado um lugar seguro para Clara passar a noite. Ele olhou para ela através do retrovisor, observando sua expressão que misturava desconfiança e esperança. Clara levantou-se lentamente, ajustando-se ao ambiente diferente e mais acolhedor. "Vamos, Clara. Você vai ficar bem", disse Eduardo, com uma voz suave e reconfortante. Clara hesitou por um momento antes de aceitar a ajuda, seus olhos refletindo a batalha interna entre o orgulho e a necessidade. Enquanto caminhavam juntos em direção ao prédio, Eduardo sentiu uma sensação de propósito renovado. Ele sabia que essa jornada seria desafiadora, mas estava determinado a reconectar com o passado e, ao mesmo tempo, construir um futuro melhor para ambos. Enquanto as portas do prédio se fechavam atrás deles, Eduardo e Clara deram os primeiros passos em direção a uma nova fase de suas vidas, onde antigas memórias serviriam de base para um novo começo cheio de esperança e transformação. Ao chegarem ao prédio modesto que Eduardo havia escolhido para Clara passar a noite, ele sentiu uma mistura de alívio e preocupação. A estrutura era simples, mas segura, oferecendo um refúgio temporário longe do caos das ruas. Eduardo acompanhou Clara até o interior, observando cada gesto seu com atenção. Ela caminhava com hesitação, claramente desconfortável com o ambiente novo e desconhecido. Dentro do apartamento, havia uma cama limpa, uma pequena mesa e uma cadeira. Um ambiente muito diferente do luxo que Eduardo estava acostumado. Clara olhou ao redor, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. "Obrigado, Eduardo", disse ela com a voz baixa, quase sussurrando. Eduardo sentou-se na cadeira, sentindo o peso da situação. Ele havia dedicado sua vida a construir um império empresarial, mas naquele momento, percebia que todas as suas conquistas materiais não haviam preenchido o vazio emocional que agora sentia. A visão de Clara, uma amiga tão próxima, enfrentando dificuldades tão grandes, despertava nele uma dor profunda e inesperada.
Ele se lembrava das conversas que tiveram na infância, das promessas de amizade eterna e dos sonhos compartilhados. Ver Clara naquela condição fazia com que todas aquelas memórias ressurgissem com uma intensidade esmagadora. Eduardo começou a questionar as escolhas que fez ao longo dos anos, as horas intermináveis de trabalho que o afastaram das pessoas que realmente importavam. Clara, por sua vez, observava Eduardo com olhos cheios de dúvidas. Ela não entendia como alguém que havia alcançado tanto sucesso poderia se importar tão profundamente com sua situação. "Por que você está me ajudando agora?", perguntou ela, a curiosidade misturada com desconfiança evidente em sua voz. Eduardo respirou fundo, buscando as palavras certas. "Porque você é importante para mim, Clara. Nunca esqueci quem você é e o que representamos um para o outro. Ver você assim me fez perceber que há coisas na vida que são mais valiosas do que qualquer riqueza material." Clara permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras dele. A sinceridade na voz de Eduardo era palpável, e ela sentiu uma pontada de esperança misturada com medo. Eu não sei o que dizer. Tudo o que tenho passado é complicado demais." Eduardo levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada lá fora. "Eu sei que não será fácil, mas quero te ajudar a sair dessa. Não é apenas por obrigação, mas porque realmente me importo com você e acredito que podemos reconstruir nossa amizade." As palavras de Eduardo tocaram Clara de maneira profunda. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, refletindo a mistura de emoções que estava experimentando. "Eu não sei se mereço essa ajuda, Eduardo. Minha vida está desfeita." Eduardo voltou-se para ela, colocando a mão suavemente em seu ombro. "Todos nós enfrentamos momentos difíceis. O que importa é como nos levantamos e seguimos em frente. Não estou aqui para julgar, mas para apoiar." Nesse momento, a verdadeira dimensão da situação se revelou para Eduardo. Ele percebeu que, apesar de todo o seu sucesso, nunca havia enfrentado um desafio tão pessoal e emocional. A dor de ver uma amiga tão querida em sofrimento trouxe à tona uma vulnerabilidade que ele havia escondido por tanto tempo. Clara respirou fundo, sentindo-se um pouco mais forte com o apoio de Eduardo. "Obrigada, Eduardo. Não sei como retribuir o que você está fazendo por mim, mas prometo que vou me esforçar para melhorar." Eduardo sorriu, sentindo uma sensação de propósito renovado. "Não precisa retribuir nada agora. O importante é darmos o primeiro passo juntos. Vamos enfrentar isso um dia de cada vez." Enquanto a noite avançava, ambos sentaram-se juntos no apartamento silencioso, compartilhando histórias do passado e contemplando o futuro incerto. A dor do reconhecimento havia revelado uma nova faceta de Eduardo, mostrando que, apesar das diferenças aparentes em suas vidas, a conexão que compartilhavam era profunda e significativa. Naquele momento, Eduardo sabia que sua decisão de ajudar Clara não apenas mudaria a vida dela, mas também transformaria a dele. A jornada que começava agora prometia ser repleta de desafios, mas também de redenção e renovação. A mansão de Eduardo era o epítome do luxo. Com amplos salões, obras de arte nas paredes e tecnologia de ponta em cada cômodo, o lar refletia perfeitamente seu sucesso empresarial. No entanto, naquela noite, o brilho das luzes e o conforto dos móveis caros pouco significavam para ele. Sentado em sua ampla sala de estar, Eduardo observava pela janela a cidade iluminada, mas sua mente estava longe dali. Os eventos do dia ainda fervilhavam em seus pensamentos. Encontrar Clara, sua amiga de infância, em uma situação tão precária, havia abalar algo profundo dentro dele. Ele lembrava-se das tardes despreocupadas que passava com ela no parque, das risadas compartilhadas e dos planos que fizeram juntos. A distância dos anos havia sido preenchida por conquistas profissionais, mas agora ele questionava se todas aquelas vitórias realmente valiam a pena. Eduardo pegou uma foto antiga que estava sobre a mesa. Na imagem, ele e Clara sorriam juntos, vestidos com roupas simples e com o cenário do parque ao fundo. A foto trazia de volta uma sensação de nostalgia e saudade que ele não sentia há muito tempo. "O que aconteceu com nós dois?", pensou, sentindo uma pontada de tristeza.
A busca incessante por sucesso e reconhecimento parecia ter apagado a essência das relações que antes eram tão importantes. Ele levantou-se e caminhou até o escritório em casa, um espaço elegante com vista panorâmica da cidade. Sentou-se em sua cadeira de couro e começou a escrever em seu diário. As palavras fluíam lentamente, refletindo suas emoções conflitantes. Eduardo percebeu que, apesar de todas as realizações materiais, havia negligenciado aspectos fundamentais de sua vida e a amizade, empatia e a conexão humana que tanto valorizava na juventude. A lua cheia brilhava através das janelas, lançando uma luz suave sobre as paredes. Eduardo decidiu ligar para seu melhor amigo, Marcos, alguém com quem ainda mantinha contato regular. Marcos sempre fora um confidente, alguém que entendia suas ambições e o apoiava nos momentos difíceis. Sentiu a necessidade de compartilhar seus sentimentos e buscar conselhos. Marcos, você tem um momento? Perguntou Eduardo quando o amigo atendeu. Claro, Eduardo. O que aconteceu? Respondeu Marcos, percebendo a seriedade na voz do amigo. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Hoje encontrei Clara. Ela está nas ruas, vivendo uma realidade que eu nunca imaginei. Isso me fez repensar tudo. Tenho me dedicado tanto ao trabalho que perdi contato com quem realmente importa. Estou começando a questionar o que realmente significa ser bem-sucedido. Marcos ouviu atentamente e depois respondeu com calma. Eduardo, às vezes estamos tão focados em alcançar nossos objetivos que esquecemos de olhar ao nosso redor. É bom que você tenha se reconectado com Clara. Talvez seja o momento de equilibrar sua vida e dar mais atenção às relações pessoais. Eduardo agradeceu as palavras de apoio e desligou o telefone. Sentiu-se um pouco mais aliviado, mas sabia que ainda havia muito a refletir. Decidiu que, além de ajudar Clara, precisava fazer uma mudança mais ampla em sua vida. Talvez isso envolvesse reduzir algumas de suas responsabilidades profissionais e dedicar mais tempo a atividades que lhe trouxessem verdadeira satisfação. Ele pensou nas longas horas que passava no escritório, nas viagens constantes e nas reuniões intermináveis. Embora todas essas coisas tivessem contribuído para seu sucesso financeiro, elas também o isolaram de amigos e familiares. Eduardo percebeu que havia sacrificado momentos preciosos que nunca mais poderia recuperar. Enquanto ponderava sobre seu próximo passo, a porta do escritório se abriu e sua secretária, Ana, entrou discretamente. Senhor Eduardo, há algo que você precisa ver no seu e-mail. É urgente. Eduardo suspirou, sabendo que seus compromissos profissionais estavam sempre presentes. Abriu o laptop e encontrou uma mensagem de um antigo mentor, convidando-o para uma reunião importante sobre uma nova oportunidade de investimento. O pensamento de continuar nesse caminho parecia cada vez menos atraente. Ele fechou o laptop com determinação. Não agora, pensou. Há coisas mais importantes que precisam da minha atenção. Decidido a fazer uma mudança, Eduardo começou a planejar como poderia equilibrar sua vida profissional com seus novos objetivos pessoais. Pensou em dedicar mais tempo a causas sociais, talvez até criar iniciativas que ajudassem outras pessoas como Clara. A ideia de retribuir a comunidade começou a ganhar força em sua mente. Enquanto a noite avançava, Eduardo sentiu uma sensação de clareza que há muito não experimentava. Ele sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar os desafios para reconectar-se com o que realmente importava. As reflexões noturnas lhe mostraram que, apesar de todo o sucesso material, a verdadeira felicidade residia nas conexões humanas e na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Com o coração mais leve e a mente focada, Eduardo decidiu que, a partir daquele momento, daria prioridade às relações e à solidariedade. A imagem de Clara havia acendido uma chama dentro dele, uma vontade de transformar não apenas a vida dela, mas também a sua própria. E assim, enquanto a cidade adormecia sob o manto da noite, Eduardo iniciou o primeiro passo em direção a uma nova fase de sua vida, marcada por empatia, amizade e um propósito renovado.
Na manhã seguinte, a luz suave do amanhecer penetrava pelas janelas da mansão de Eduardo, anunciando um novo dia. Ele acordou cedo, com a mente ainda repleta dos acontecimentos da noite anterior. O reencontro com Clara havia deixado uma marca profunda nele, despertando sentimentos que ele há muito tempo não experimentava. Decidiu que não podia simplesmente voltar à sua rotina habitual sem fazer algo significativo. Eduardo desceu as escadas, onde o aroma de café fresco preenchia a cozinha. Sua secretária, Ana, já estava começando o dia, organizando documentos e preparando a agenda dele. Ele a chamou e pediu um café, sentando-se à mesa para refletir sobre seus próximos passos. Eu preciso ajudar Clara de verdade, pensou Eduardo. Ele sabia que oferecer abrigo temporário era apenas o primeiro passo. Queria garantir que ela tivesse o suporte necessário para reconstruir sua vida, mas não tinha certeza de como proceder. As ideias surgiam e desapareciam, mas nenhuma parecia suficiente. Depois de saborear seu café, Eduardo decidiu que o dia seria dedicado a planejar a ajuda a Clara. Ele chamou Ana e explicou sua intenção de oferecer mais do que apenas um teto. Ana, sempre eficiente e compreensiva, começou a anotar sugestões e possibilidades. Podemos contratar uma assistente social para avaliar as necessidades dela e ajudar a encontrar recursos adequados, sugeriu Ana. Também poderíamos providenciar sessões de aconselhamento e talvez até um treinamento profissional, se ela estiver interessada. Eduardo assentiu, apreciando a abordagem prática de Ana. Isso é um bom começo. Quero que Clara tenha todas as ferramentas possíveis para se reerguer. Com o auxílio de Ana, Eduardo entrou em contato com algumas organizações locais que trabalhavam com pessoas em situação de rua. Agendou reuniões para discutir como sua empresa poderia colaborar com essas instituições, oferecendo apoio financeiro e logístico. Ele queria que a ajuda fosse sustentável, permitindo que Clara e outras pessoas em situações similares tivessem uma chance real de mudança. Enquanto isso, pensava em como abordar Clara sobre os próximos passos. Ele sabia que precisava ser sensível e respeitoso, sem impor suas soluções. A última coisa que queria era que Clara se sentisse infantilizada ou desrespeitada. Decidiu convidá-la para um café em um ambiente mais casual, onde pudessem conversar tranquilamente sobre o futuro. Eduardo preparou-se para o encontro, escolhendo um café acolhedor próximo à mansão. Quando Clara chegou, ele a recebeu com um sorriso genuíno, tentando transmitir segurança e amizade. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, onde a luz natural criava um ambiente tranquilo. Clara, queria conversar mais sobre como posso te ajudar, começou Eduardo, olhando nos olhos dela. Não quero apenas te dar um lugar para ficar, mas realmente apoiar na sua recuperação e reintegração. Clara ouviu atentamente, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu agradeço muito, Eduardo. Mas não sei se mereço toda essa ajuda. Eduardo segurou a mão dela suavemente. Todos nós passamos por momentos difíceis. O importante é como nos levantamos e seguimos em frente. Quero estar ao seu lado nesse processo. Ela respirou fundo, sentindo-se um pouco mais confiante. Eu realmente quero mudar, mas não sei por onde começar. Eduardo sorriu, sentindo-se determinado a fazer a diferença. Vamos dar um passo de cada vez. Já entrei em contato com algumas organizações e quero que você participe das sessões de aconselhamento. Também podemos explorar opções de treinamento profissional, se você estiver interessada. Clara sentiu, um brilho de esperança surgindo em seus olhos. Isso significa muito para mim, Eduardo. Nunca imaginei que alguém poderia se importar tanto. Enquanto continuavam a conversar, Eduardo percebeu o quanto estava comprometido com essa nova missão. A decisão de ajudar Clara havia se tornado algo maior do que ele imaginava, representando a possibilidade de transformar não apenas a vida dela, mas também a dele próprio. Ele sentiu uma sensação de propósito renovado, sabendo que estava finalmente alinhando sua vida com os valores que antes haviam ficado em segundo plano. Ao final do encontro, Eduardo e Clara tinham um plano claro para os próximos passos.
Ele acompanharia Clara às primeiras sessões de aconselhamento e a ajudaria a encontrar oportunidades de treinamento que se adequassem aos interesses dela. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas Eduardo estava determinado a estar presente em cada etapa. Enquanto Clara retornava para a mansão, Eduardo permaneceu no café por mais algum tempo, refletindo sobre a decisão que havia tomado. Ele sabia que estava começando algo importante, uma transformação que exigiria paciência, empatia e dedicação. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente realizado, pronto para construir uma nova fase de sua vida baseada em solidariedade e amizade verdadeira. Com o coração leve e a mente focada, Eduardo retornou para casa, ansioso para dar início a essa nova jornada ao lado de Clara. A decisão havia sido tomada, e agora era o momento de agir, enfrentando o desconhecido com a certeza de que estava no caminho certo. Os dias que se seguiram ao encontro inicial entre Eduardo e Clara foram marcados por uma mistura de emoções e desafios. Clara estava se adaptando à nova rotina na mansão de Eduardo, um ambiente completamente diferente do que ela conhecia. A transição não foi fácil, mas Eduardo estava determinado a tornar esse processo o mais confortável possível para ela. Naquela manhã, Clara acordou com o som suave dos pássaros cantando e a luz do sol entrando pelas janelas amplas. Ela se sentiu estranha, rodeada por todo o luxo, mas também sentiu uma esperança crescente. Eduardo a recebeu com um sorriso caloroso e um café da manhã preparado especialmente para ela. Eles se sentaram juntos na mesa, onde o aroma de pão fresco e frutas preenchia o ar. "Bom dia, Clara. Como você dormiu?", perguntou Eduardo, genuinamente interessado. "Bem, acho. Ainda estou me acostumando com tudo isso", respondeu ela, tentando esconder a vulnerabilidade em sua voz. Eduardo assentiu, entendendo que ela precisava de tempo para se ajustar. "Tome o tempo que precisar. Estamos aqui para te ajudar." Após o café, Eduardo apresentou Clara a sua rotina diária. Ela conheceu alguns membros da equipe que trabalhariam com ela, incluindo Ana, que estava sempre pronta para oferecer apoio e orientação. Clara se sentiu um pouco mais à vontade ao perceber que não estava sozinha nessa jornada. À tarde, Eduardo e Clara decidiram dar um passeio pelos jardins da mansão. As flores coloridas e o som da água na fonte criavam um ambiente tranquilo, propício para conversas mais profundas. Sentaram-se em um banco à sombra de uma grande árvore, onde Eduardo começou a falar sobre os planos para o futuro. "Clara, quero que você saiba que não está sozinha. Estamos criando um plano para te ajudar a reconstruir sua vida. Isso inclui apoio emocional, educação e oportunidades de trabalho. Quero que você tenha a chance de seguir seus sonhos, assim como sonhamos juntos na infância." Clara olhou para Eduardo, sentindo uma mistura de gratidão e insegurança. "Eu nunca imaginei que alguém me ajudaria assim. Sempre achei que não merecia." Eduardo segurou a mão dela suavemente. "Todos merecem uma segunda chance. E você merece a sua." Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Eduardo percebeu que Clara começava a relaxar, deixando de lado a desconfiança inicial. Eles começaram a relembrar momentos da infância, compartilhando risadas e histórias que haviam esquecido com o tempo. A conexão que tinham parecia mais forte do que nunca, como se o tempo e as circunstâncias tivessem apenas fortalecido sua amizade. Nos dias seguintes, Clara começou a participar das sessões de aconselhamento e a se envolver em atividades que Eduardo havia organizado para ela. Ela descobriu talentos que nem sabia que possuía, como a pintura e a escrita, o que ajudou a restaurar sua autoestima. Eduardo a observava com orgulho, vendo a transformação lenta, mas constante, de sua amiga. No entanto, nem tudo era fácil. Clara enfrentava momentos de dúvida e medo, lutando contra o estigma e as inseguranças que vinham de anos de dificuldades. Houve noites em que ela chorava, sentindo-se sobrecarregada pelas mudanças. Eduardo estava sempre presente, oferecendo um ombro amigo e palavras de encorajamento, ajudando-a a encontrar forças para seguir em frente. Um dia, enquanto trabalhavam juntos em um projeto comunitário para ajudar outras pessoas em situação de rua, Clara compartilhou algo que nunca havia contado a Eduardo antes. Ela revelou que,
antes de perder tudo, havia enfrentado dificuldades pessoais que a levaram às ruas, incluindo a perda de um ente querido e a luta contra a depressão. Essas revelações aprofundaram ainda mais a compreensão de Eduardo sobre a complexidade da vida de Clara e fortaleceram sua determinação em ajudá-la. Eu sempre achei que sozinho poderia superar tudo, mas foi mais difícil do que eu imaginava, confessou Clara, com os olhos cheios de lágrimas. Eduardo apertou a mão dela, sentindo a dor que ela carregava. Você não precisa passar por isso sozinha. Estamos aqui para te apoiar, em cada passo do caminho. À medida que os dias se transformavam em semanas, a relação entre Eduardo e Clara evoluía. Eles não eram apenas um milionário e uma ex-amiga em situação de rua, mas duas pessoas que redescobriram uma amizade profunda e verdadeira. Clara começava a acreditar que podia ter um futuro melhor, enquanto Eduardo aprendia a valorizar mais do que o sucesso material, entendendo que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas. Uma tarde, após uma sessão inspiradora de pintura, Clara se aproximou de Eduardo com um sorriso tímido. Sabe, Eduardo, acho que finalmente estou começando a acreditar que posso reconstruir minha vida. E muito disso é graças a você. Eduardo sorriu, sentindo uma onda de satisfação e felicidade. Fico feliz em ouvir isso, Clara. E lembre-se, isso é apenas o começo. Vamos continuar juntos nessa jornada. Enquanto o sol se punha, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, Eduardo e Clara sentaram-se juntos, observando a beleza do entardecer. A reconciliação e o reencontro não apenas haviam restaurado uma amizade perdida, mas também plantado as sementes para um futuro cheio de esperança e transformação. O vínculo que compartilhavam era mais forte do que nunca, e ambos sabiam que, independentemente dos desafios que viriam, poderiam contar um com o outro para superar qualquer obstáculo. A jornada de redenção e renovação havia começado, e com ela, a promessa de um novo começo para ambos. A manhã seguinte trouxe consigo uma determinação renovada para Eduardo. Após a reconciliação com Clara e as reflexões profundas sobre sua vida, ele sabia que era hora de agir de forma mais estruturada. Não bastava apenas oferecer ajuda temporária, ele queria criar um caminho sustentável para que Clara pudesse reconstruir sua vida com dignidade e autonomia. Eduardo convocou uma reunião com Ana, sua secretária, e alguns membros-chave de sua equipe. Eles se reuniram na ampla sala de conferências de sua mansão, um espaço moderno equipado com tecnologia de ponta e vistas panorâmicas da cidade. Eduardo estava determinado a transformar sua empatia em ação concreta. Precisamos de um plano que vá além do imediato, começou Eduardo, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Quero garantir que Clara tenha todas as ferramentas necessárias para se reerguer e, ao mesmo tempo, criar um modelo que possa ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Ana, sempre eficiente, abriu seu laptop e começou a anotar as ideias que estavam surgindo. Podemos começar com uma avaliação completa das necessidades de Clara. Contratar uma assistente social para entender melhor sua situação e identificar os recursos que ela precisa. Eduardo concordou. Boa ideia. Além disso, quero incluir sessões de aconselhamento psicológico e um programa de capacitação profissional. Clara mencionou interesse em pintura e escrita, talvez possamos integrar cursos nessas áreas. Outro membro da equipe, Lucas, responsável pelo Departamento de Responsabilidade Social, sugeriu: podemos também criar um espaço comunitário dentro da mansão, onde pessoas como a Clara possam ter acesso a oficinas, atividades recreativas e suporte contínuo. Isso não só ajudaria na reintegração, mas também fomentaria um senso de comunidade e pertencimento. Eduardo sorriu, satisfeito com a colaboração da equipe. Perfeito. Vamos estruturar esse plano em etapas claras e definir prazos para cada uma delas. Quero que isso seja um projeto piloto que, se bem-sucedido, possa ser expandido para outras regiões. Com as ideias iniciais alinhadas, Eduardo começou a delinear os passos seguintes. Primeiro, ele contratou uma assistente social experiente para trabalhar diretamente com Clara, identificando suas necessidades específicas e criando um plano personalizado de reabilitação. Em seguida,
Organizou sessões regulares de aconselhamento psicológico, compreendendo a importância de tratar não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais da recuperação. Eduardo também investiu na criação de um espaço dedicado dentro da mansão, equipado com materiais de arte, computadores e livros. Esse ambiente seria um refúgio onde Clara e outros em situações similares pudessem explorar seus talentos e desenvolver novas habilidades. Ele acreditava que proporcionar um ambiente inspirador seria fundamental para estimular a criatividade e a autoestima. Além disso, Eduardo iniciou parcerias com instituições de ensino e empresas locais para oferecer cursos de capacitação profissional. Ele queria garantir que Clara tivesse acesso a oportunidades de emprego que fossem compatíveis com seus interesses e habilidades, facilitando sua reintegração no mercado de trabalho. Nas semanas seguintes, Eduardo acompanhou de perto a implementação do plano. Ele visitava regularmente Clara, participando das sessões de aconselhamento e das atividades no espaço comunitário. Clara começou a se envolver mais nas atividades propostas, descobrindo um talento inato para a pintura. Suas obras, inicialmente tímidas, foram ganhando confiança e complexidade à medida que ela se sentia mais segura e apoiada. A transformação de Clara foi notável. Ela passou a participar ativamente das oficinas, compartilhando suas experiências e inspirando outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Eduardo observava com orgulho a evolução dela, vendo não apenas a recuperação de uma amiga, mas o florescimento de uma líder nata. Para garantir a sustentabilidade do projeto, Eduardo decidiu documentar todo o processo. Ele criou relatórios detalhados e coletou depoimentos das pessoas envolvidas, planejando utilizar esses materiais para atrair mais apoio e financiamento. Seu objetivo era transformar o projeto em uma fundação que pudesse expandir o alcance e ajudar um número maior de pessoas. Enquanto isso, Clara começou a se interessar por formas de contribuir para o projeto. Ela sugeriu a criação de grupos de apoio, onde as pessoas poderiam compartilhar suas histórias e encontrar forças umas nas outras. Eduardo acolheu a ideia com entusiasmo, reconhecendo o valor de criar uma rede de suporte comunitário. À medida que o plano de transformação ganhava forma, Eduardo sentia uma satisfação crescente. Ele via sua vida se alinhar com os valores que sempre acreditou, mas que havia negligenciado em busca do sucesso material. A parceria com Clara não apenas mudava a vida dela, mas também o estava transformando, trazendo um propósito mais profundo para suas ações. No entanto, por trás do progresso visível, surgiam desafios inesperados. Algumas pessoas da equipe questionavam a viabilidade do projeto, preocupadas com os custos e a gestão dos recursos. Eduardo sabia que precisava manter o foco e convencer todos da importância daquele empreendimento. Ele organizou reuniões adicionais, apresentando dados e histórias de sucesso para ilustrar o impacto positivo que a iniciativa poderia ter. Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios demônios internos. Apesar do apoio constante, ainda havia momentos de dúvida e medo. Em uma dessas ocasiões, ela compartilhou com Eduardo suas preocupações sobre o futuro. E se eu falhar novamente? E se todo esse esforço não for suficiente? Perguntou ela, com os olhos cheios de incerteza. Eduardo segurou a mão dela com firmeza. Clara, falhar faz parte do processo. O importante é que estamos tentando. Cada passo que damos é uma vitória, e eu acredito em você. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Essas conversas fortaleciam o vínculo entre eles, tornando a jornada mais humana e menos solitária. Eduardo percebeu que seu papel ia além de um benfeitor, ele era um verdadeiro parceiro na recuperação de Clara, alguém que compartilhava suas vitórias e dificuldades. Com o passar do tempo, o plano de transformação começou a mostrar resultados concretos. Clara conseguiu vender algumas de suas pinturas em exposições locais, ganhando reconhecimento e autoestima. Ela também se envolveu mais nas atividades comunitárias, ajudando outras pessoas a encontrar seu caminho. Eduardo via nela não apenas uma amiga recuperada, mas uma inspiração para continuar expandindo o projeto. O sucesso inicial do projeto trouxe uma onda de motivação para Eduardo e sua equipe. Eles começaram a planejar a expansão para outras áreas, visando alcançar mais pessoas que,
como Clara, precisavam de uma segunda chance. A fundação que estava tomando forma se tornava um símbolo de esperança e transformação, refletindo a própria jornada de Eduardo em busca de redenção e significado. Enquanto olhava para o horizonte da cidade a partir de sua mansão, Eduardo sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. O plano de transformação era mais do que uma iniciativa social, era uma extensão de sua própria jornada de autodescoberta e crescimento. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas estava confiante de que, com Clara ao seu lado, poderiam fazer uma diferença real e duradoura na vida das pessoas. A determinação de Eduardo em transformar não apenas a vida de Clara, mas também a de outros, estava solidificando seu legado de solidariedade e empatia. E, enquanto avançavam juntos, ele sentia que finalmente estava no caminho certo, construindo uma vida que refletia verdadeiramente seus valores mais profundos. As semanas que se seguiram ao início do plano de transformação trouxeram consigo uma série de desafios inesperados. Eduardo estava determinado a ajudar Clara a reconstruir sua vida, mas logo percebeu que o caminho não seria tão simples quanto imaginava. Cada passo adiante revelava novas complicações que precisavam ser enfrentadas com paciência e resiliência. Uma das primeiras dificuldades surgiu na adaptação de Clara ao novo ambiente. Embora a mansão de Eduardo oferecesse conforto e segurança, Clara ainda lutava para se sentir à vontade entre tantas coisas que antes eram desconhecidas para ela. A vastidão dos espaços, a presença constante de funcionários e a rotina estruturada contrastavam fortemente com a vida que ela havia levado nas ruas. Ela sentia-se às vezes sufocada pela mudança, desejando a simplicidade que antes conhecia. Eduardo percebeu que precisava ser ainda mais sensível às necessidades emocionais de Clara. Decidiu, então, introduzir pequenas mudanças na rotina dela, permitindo que ela tivesse mais controle sobre seu dia a dia. Incentivou-a a participar das decisões sobre quais atividades gostaria de seguir e como queria organizar seu tempo. Essa abordagem ajudou Clara a sentir-se mais empoderada e menos como uma dependente. Outro obstáculo significativo foi a resistência de alguns membros da equipe de Eduardo. Embora muitos estivessem comprometidos com o projeto, havia aqueles que duvidavam da viabilidade a longo prazo e temiam que os custos fossem altos demais. Lucas, do Departamento de Responsabilidade Social, levantava preocupações sobre a sustentabilidade financeira do projeto. Precisamos garantir que isso seja viável a longo prazo. Não podemos simplesmente gastar dinheiro sem um retorno claro, argumentava ele durante uma reunião. Eduardo entendia as preocupações de Lucas, mas acreditava firmemente no impacto positivo que o projeto poderia ter. Decidiu, então, buscar soluções para equilibrar a viabilidade financeira com os objetivos sociais. Propôs a criação de um modelo de financiamento misto, combinando recursos da empresa com doações e parcerias com outras organizações. Além disso, começou a explorar possibilidades de gerar receita através das atividades oferecidas, como a venda das obras de arte de Clara e de outros participantes do projeto. Enquanto isso, Clara enfrentava seus próprios desafios internos. Apesar do apoio constante, ainda havia momentos de desânimo e dúvidas sobre sua capacidade de se reerguer completamente. A pressão de se reinventar e a lembrança constante das dificuldades passadas às vezes a deixavam sobrecarregada. Em uma dessas ocasiões, após uma sessão de pintura especialmente frustrante, Clara compartilhou suas inseguranças com Eduardo. Eduardo, e se eu não conseguir? E se eu fracassar de novo? Perguntou ela, com os olhos marejados de lágrimas. Eduardo segurou suas mãos com firmeza, olhando nos olhos dela com compreensão. Clara, todos nós enfrentamos momentos de dúvida. O importante é não desistir. Estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Essas conversas reforçavam a determinação de Eduardo em continuar, mas também destacavam a necessidade de fortalecer o apoio emocional para Clara e para todos os envolvidos no projeto. Decidiu, então, aumentar a frequência das sessões de aconselhamento e criar grupos de apoio onde os participantes pudessem compartilhar suas experiências e encontrar força uns nos outros. Além das dificuldades internas, surgiram também desafios logísticos. A coordenação das diversas atividades,
desde as sessões de aconselhamento até os cursos de capacitação profissional, exigia uma gestão eficiente e constante. Houve momentos em que a demanda superava a capacidade de resposta da equipe, resultando em atrasos e frustrações. Eduardo teve que reavaliar e ajustar os processos, garantindo que todos os recursos fossem utilizados da melhor forma possível. A pressão para equilibrar os aspectos financeiros, emocionais e logísticos do projeto começou a pesar sobre Eduardo. Ele se encontrava frequentemente exausto, tentando conciliar suas responsabilidades empresariais com o compromisso pessoal de ajudar Clara e outras pessoas. Em uma noite particularmente cansativa, após uma reunião longa e cheia de discussões sobre estratégias de financiamento, Eduardo sentiu-se desanimado. Sentou-se em sua mesa, cercado por papéis e relatórios, questionando se estava fazendo o suficiente. Nesse momento, Clara entrou silenciosamente na sala. Ela se aproximou e sentou-se ao lado de Eduardo, colocando a mão em seu ombro. Eduardo, você está fazendo um trabalho incrível. Sei que está sendo difícil, mas quero que saiba que tudo isso vale a pena. Eduardo olhou para Clara, vendo a sinceridade e a força em seus olhos. Às vezes, sinto que estamos lidando com mais do que podemos suportar. É difícil manter tudo funcionando sem que algo dê errado. Clara sorriu suavemente. Não precisamos fazer isso sozinhos. Temos uma equipe talentosa e dedicada. E, mais importante, temos uns aos outros. Juntos, podemos encontrar soluções para qualquer problema que surgir. Essas palavras de Clara reavivaram a determinação de Eduardo. Ele percebeu que, apesar dos desafios, o projeto estava fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, incluindo a sua própria. Decidiu, então, buscar novas formas de motivar a equipe e fortalecer a estrutura do projeto. Organizou workshops de capacitação para os funcionários, trazendo especialistas para ensinar técnicas de gestão de projetos sociais e estratégias de financiamento sustentável. Com o tempo, os desafios começaram a ser superados. A equipe, agora mais coesa e motivada, encontrou maneiras criativas de resolver os problemas financeiros e logísticos. As parcerias com outras organizações se fortaleceram, trazendo recursos adicionais e novas oportunidades para o projeto. Clara, por sua vez, continuava a crescer e a se desenvolver, inspirando outros com sua determinação e resiliência. Eduardo aprendeu que os obstáculos faziam parte da jornada e que cada dificuldade enfrentada era uma oportunidade para aprender e melhorar. Ele se tornou mais atento às necessidades da equipe e dos participantes, promovendo um ambiente de colaboração e apoio mútuo. A experiência reforçou em Eduardo a importância de liderar com empatia e flexibilidade, adaptando-se às mudanças e valorizando cada pequena vitória ao longo do caminho. Enquanto enfrentavam juntos os desafios, a amizade entre Eduardo e Clara se fortalecia ainda mais. Eles compartilhavam não apenas os sucessos, mas também as dificuldades, criando um vínculo inquebrável baseado na confiança e no respeito mútuo. A transformação que começaram a construir estava se consolidando, e ambos sabiam que, apesar das adversidades, estavam no caminho certo para alcançar seus objetivos. O capítulo 8, com seus desafios e obstáculos, marcou um ponto crucial na jornada de Eduardo e Clara. Eles descobriram que a verdadeira transformação exigia mais do que boas intenções, era necessário enfrentarem as dificuldades com coragem, determinação e união. E assim, mesmo diante das adversidades, a esperança e a vontade de fazer a diferença continuavam a guiá-los, fortalecendo sua missão e seu compromisso com a mudança. Com o sucesso inicial do plano de transformação, Eduardo sentia que estava finalmente no caminho certo. A transformação de Clara inspirava não apenas ele, mas também sua equipe e aqueles que estavam envolvidos no projeto. No entanto, Eduardo sabia que para que o projeto tivesse um impacto duradouro, seria necessário expandir a rede de apoio e envolver mais pessoas na iniciativa. Ele convocou uma reunião com sua equipe, ansioso para discutir os próximos passos. A sala de conferências estava cheia de energia positiva, refletindo o entusiasmo que permeava o ambiente. Eduardo começou compartilhando seus pensamentos sobre a importância de fortalecer a rede de apoio para garantir a sustentabilidade do projeto.
Precisamos ampliar nossa rede de apoio, disse Eduardo, olhando para cada membro da equipe. Isso significa envolver a comunidade, parceiros locais e até mesmo outras empresas que possam estar interessadas em colaborar conosco. Ana, sua secretária, foi a primeira a responder. Podemos organizar eventos comunitários para divulgar nosso trabalho e atrair mais voluntários. Também poderíamos buscar parcerias com outras organizações que já trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. Lucas, do Departamento de Responsabilidade Social, acrescentou, e além disso, podemos criar uma plataforma online onde as pessoas possam se inscrever para receber apoio, compartilhar suas histórias e oferecer voluntariado. Isso ajudaria a criar um senso de comunidade e pertencimento. Eduardo concordou, satisfeito com as sugestões. Excelente! Vamos começar a planejar esses eventos e desenvolver a plataforma online. Quero que nosso projeto seja um ponto de referência para a solidariedade na região. Nas semanas seguintes, a equipe trabalhou arduamente para implementar as novas ideias. Organizaram um grande evento comunitário na mansão de Eduardo, convidando moradores locais, empresários, organizações sem fins lucrativos e representantes do governo. O evento foi um sucesso, atraindo uma multidão interessada em conhecer mais sobre o projeto e como poderiam contribuir. Durante o evento, Eduardo teve a oportunidade de falar sobre a importância da colaboração e do apoio mútuo. Ele compartilhou a história de Clara, destacando como pequenas ações podem transformar vidas. Muitos presentes ficaram tocados pela narrativa e expressaram interesse em se envolver, oferecendo desde recursos financeiros até voluntariado e doações de materiais. Paralelamente, a equipe lançou a plataforma online, que rapidamente ganhou popularidade. Pessoas de diferentes áreas começaram a se inscrever, seja para receber apoio ou para oferecer ajuda. A rede de apoio crescia a cada dia, trazendo novas ideias e recursos para o projeto. Eduardo sentia-se realizado ao ver a comunidade se unindo em torno de uma causa comum. Clara, por sua vez, desempenhou um papel fundamental nesse processo. Ela passou a participar ativamente dos eventos, compartilhando sua experiência e inspirando outras pessoas a buscar mudança. Sua presença carismática e sincera ajudava a fortalecer a conexão entre os participantes, criando um ambiente de confiança e empatia. Em uma das reuniões de planejamento, Eduardo recebeu a visita de um representante de uma grande empresa local, que estava interessado em patrocinar o projeto. A parceria significava uma injeção significativa de recursos financeiros, permitindo que o projeto expandisse para outras áreas da cidade. Eduardo sentiu uma onda de gratidão ao ver o quanto sua iniciativa havia ganhado apoio e reconhecimento. No entanto, enquanto a rede de apoio crescia, também surgiam novas responsabilidades. Gerenciar as parcerias, coordenar os voluntários e garantir que os recursos fossem utilizados de forma eficiente exigia uma organização ainda maior. Eduardo percebeu que precisava delegar algumas responsabilidades para que pudesse focar em aspectos estratégicos do projeto. Ele começou a identificar membros-chave da equipe que poderiam assumir papéis de liderança em diferentes áreas. Ana, com sua habilidade de organização, foi designada para coordenar os eventos comunitários. Lucas, com sua experiência em responsabilidade social, ficou encarregado das parcerias e do relacionamento com outras organizações. Eduardo, por sua vez, assumiu o papel de estrategista principal, focando no crescimento e na expansão do projeto. Enquanto a rede de apoio se fortalecia, Eduardo e Clara continuavam a trabalhar lado a lado, enfrentando os desafios que surgiam com determinação e criatividade. A colaboração entre eles se tornava mais natural, refletindo a profundidade da amizade que haviam redescoberto. Clara, agora mais confiante e engajada, encontrava satisfação em ajudar os outros, vendo seu próprio processo de recuperação refletido nas histórias de quem ela apoiava. Em um dia particularmente movimentado, Eduardo recebeu uma proposta de uma organização internacional interessada em replicar o modelo de transformação desenvolvido por ele e sua equipe. A oportunidade de expandir o projeto para outras cidades e até mesmo para outros países era emocionante, mas também trazia consigo uma nova série de desafios logísticos e administrativos.
Eduardo decidiu que era o momento de celebrar as conquistas e reconhecer o esforço de todos. Organizou uma festa na mansão, convidando todos os envolvidos no projeto, incluindo os novos parceiros e voluntários. A celebração foi repleta de alegria, com discursos emocionados e agradecimentos sinceros. Clara teve a oportunidade de falar, compartilhando sua gratidão e destacando a importância do apoio mútuo. Hoje, vemos o poder da união e da solidariedade, disse Clara, com a voz firme e emocionada. Cada um de nós aqui contribuiu para transformar não apenas a minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Juntos, estamos criando uma comunidade mais forte e mais compassiva. A festa foi um marco importante para o projeto, simbolizando o início de uma nova fase de crescimento e impacto. Eduardo sentiu-se orgulhoso do que haviam alcançado, mas também consciente de que ainda havia muito a fazer. A rede de apoio que haviam construído era uma base sólida, mas a verdadeira transformação exigia continuidade, dedicação e inovação constante. Enquanto observava os convidados conversando e celebrando, Eduardo refletiu sobre sua própria jornada. Ele havia começado essa empreitada movido pela compaixão e pelo desejo de ajudar uma amiga, mas acabou descobrindo um propósito maior. A rede de apoio que haviam criado era uma extensão de sua própria transformação, representando a força das conexões humanas e a capacidade de mudança coletiva. A noite terminou com uma sensação de esperança e renovação. Eduardo sabia que os desafios continuariam, mas agora ele estava equipado com uma equipe dedicada, uma comunidade engajada e uma visão clara de onde queria chegar. A rede de apoio não era apenas uma estrutura organizacional, mas um testemunho do poder da empatia e da solidariedade. Com o coração cheio de gratidão e determinação, Eduardo e Clara brindaram ao futuro, prontos para enfrentar os próximos capítulos de sua jornada juntos, sabendo que, unidos, poderiam superar qualquer obstáculo e continuar a transformar vidas de maneira significativa e duradoura. As primeiras luzes da manhã filtravam-se pelas janelas da mansão de Eduardo, anunciando o início de um novo dia. Clara despertou sentindo-se diferente, como se uma nova energia tivesse começado a pulsar em seu interior. A rotina estabelecida estava começando a dar frutos, e ela sentia uma esperança renovada para o futuro. Depois do café da manhã, Clara decidiu participar de uma das sessões de pintura organizadas no espaço comunitário. Ela havia descoberto um talento natural para a arte, algo que jamais imaginou possuir. Com pincéis na mão e uma tela em branco diante dela, Clara começou a expressar suas emoções de uma maneira que nunca havia feito antes. Cada pincelada refletia sua jornada de superação, transformando suas dores em cores vibrantes e formas harmoniosas. Eduardo observava de longe, sentindo um orgulho crescente ao ver Clara florescer. Ele lembrava-se das tardes despreocupadas que passava com ela na infância, e agora, vê-la redescobrir sua paixão e criatividade era uma das maiores recompensas de sua nova missão. A transformação de Clara não era apenas externa, mas profundamente interna, refletindo uma renovação de sua própria identidade e autoestima. Durante uma das sessões de aconselhamento, Clara compartilhou seus sentimentos com Eduardo. Sabe, Eduardo, nunca imaginei que a pintura pudesse me ajudar tanto. É como se eu estivesse redescobrindo partes de mim que estavam perdidas há muito tempo. Eduardo sorriu, sentindo-se tocado pela sinceridade dela. Fico feliz em ver isso, Clara. A arte tem esse poder de nos conectar com o nosso eu interior e nos ajudar a curar. Enquanto Clara mergulhava cada vez mais em suas atividades artísticas, Eduardo também sentia uma mudança em si mesmo. Ele começava a perceber que seu sucesso financeiro havia sido construído às custas de relações pessoais significativas. A jornada ao lado de Clara estava lhe ensinando o verdadeiro valor da empatia, da amizade e da solidariedade. Cada pequeno progresso dela refletia uma parte de sua própria transformação, fazendo-o questionar suas prioridades e valores. Em uma tarde tranquila, Eduardo e Clara caminharam juntos pelos jardins da mansão, apreciando a beleza das flores e o som relaxante da água na fonte. Clara segurava uma de suas pinturas, exibindo-a com orgulho. Olhe isso, Eduardo. Nunca pensei que algo que fiz por prazer pudesse significar tanto para mim. Eduardo observou a obra com atenção, reconhecendo não apenas a habilidade artística dela,
mas também a profundidade das emoções expressas. É incrível, Clara. Sua arte é uma extensão da sua alma. Ela mostra a força e a resiliência que você possui. Clara sorriu, sentindo-se valorizada e reconhecida. Sinto que estou finalmente encontrando o meu caminho. Ajudar-me a sair das ruas foi apenas o começo. Agora, estou começando a me encontrar de verdade. Enquanto conversavam, Eduardo refletia sobre como sua própria vida estava mudando. Ele havia dedicado anos de sua existência ao trabalho, acumulando riquezas e status, mas sempre sentiu que algo estava faltando. Agora, ao ver Clara redescobrir sua paixão e autoestima, ele entendia que a verdadeira realização estava nas conexões humanas e na capacidade de impactar positivamente a vida de alguém. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a se envolver nas atividades propostas. Ela participou de cursos de escrita criativa, onde descobriu uma habilidade inata para contar histórias. Suas palavras começaram a refletir a mesma força e beleza que suas pinturas exibiam. Eduardo incentivava cada novo talento que ela revelava, orgulhoso de ver sua amiga florescer de maneiras que ele nunca havia imaginado. Além disso, Clara passou a ajudar outras pessoas que participavam do projeto, oferecendo apoio e inspiração. Ela compartilhava sua própria história de superação, mostrando que era possível reconstruir a vida mesmo após enfrentar grandes adversidades. Sua presença se tornou um pilar de força para muitos, e Eduardo reconhecia o impacto positivo que ela tinha não apenas em sua própria vida, mas também na de outros. Entretanto, a transformação interior de Clara também trouxe à tona questões emocionais que precisavam ser enfrentadas. Apesar do progresso visível, havia momentos de insegurança e medo que ainda a assombravam. Durante uma sessão de aconselhamento, Clara revelou a Eduardo um segredo que carregava há anos, e a perda trágica de sua família havia sido o gatilho para sua queda nas ruas. A dor dessa perda ainda estava profundamente enraizada em seu coração. Eduardo ouviu atentamente, sentindo a profundidade da dor de Clara. Clara, eu sinto muito por tudo o que você passou. A perda de alguém tão próximo é algo que ninguém deveria enfrentar sozinho. Estamos aqui para você. Clara chorou, aliviada por finalmente poder compartilhar sua dor. Eu sempre pensei que pudesse superar tudo sozinha, mas agora vejo que não é verdade. Preciso de ajuda para lidar com essa dor e seguir em frente. Eduardo reafirmou seu compromisso em apoiá-la, garantindo que ela tivesse acesso a todos os recursos necessários para sua recuperação emocional. Ele sabia que a verdadeira transformação exigia não apenas apoio prático, mas também um espaço seguro para Clara enfrentar e curar suas feridas internas. Enquanto o tempo passava, a transformação interior de Clara continuava a se desenvolver. Ela se tornava mais confiante, mais resiliente e mais conectada consigo mesma e com os outros. Eduardo, por sua vez, encontrava uma nova satisfação em sua vida, vendo seu trabalho não apenas como uma forma de ajudar, mas como uma missão que lhe dava propósito e significado. Em uma noite estrelada, Eduardo e Clara sentaram-se no terraço da mansão, contemplando o horizonte iluminado pela lua. Clara segurava uma das pinturas que havia acabado de finalizar, uma obra que representava sua jornada de dor e redenção. Olhe para isso, Eduardo. É a minha história, a nossa história de superação. Eduardo olhou para a pintura, percebendo a profundidade e a beleza da obra. É uma obra magnífica, Clara. Ela simboliza tudo o que você conquistou e como você é forte o suficiente para continuar a crescer. Clara sorriu, sentindo-se finalmente em paz consigo mesma. Eu nunca teria chegado até aqui sem você, Eduardo. Você me deu uma segunda chance e me ajudou a encontrar a minha verdadeira essência. Eduardo apertou a mão dela, sentindo a gratidão e a amizade que compartilhavam. Estamos juntos nessa, Clara. Sua transformação é uma inspiração para todos nós, e estou feliz por poder fazer parte dela. Enquanto observavam as estrelas brilhando no céu, ambos sabiam que ainda havia muitos desafios pela frente, mas também estavam confiantes de que, com a força da amizade e da solidariedade, poderiam enfrentar qualquer obstáculo.
A transformação interior de Clara não apenas mudou sua vida, mas também trouxe uma nova perspectiva para Eduardo, mostrando-lhe que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas e na capacidade de impactar positivamente a vida dos outros. E assim, sob o manto da noite, Eduardo e Clara continuaram a trilhar seu caminho de renovação e esperança, prontos para enfrentar os próximos capítulos de sua jornada juntos. As semanas passavam rapidamente na mansão de Eduardo, e a transformação de Clara continuava a impressionar a todos ao seu redor. Ela não apenas redescobriu suas paixões, mas também se tornou uma figura inspiradora dentro do projeto de apoio que Eduardo havia iniciado. A dedicação de Clara e sua capacidade de ajudar os outros refletiam a profundidade de sua própria jornada de cura. Eduardo observava Clara com um misto de orgulho e admiração. Cada vez mais, ele se via pensando nela não apenas como uma amiga que ele estava ajudando, mas como alguém cuja presença iluminava seus dias de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. As longas horas que passavam juntos, discutindo estratégias para o projeto ou simplesmente conversando sobre suas vidas, começaram a criar uma conexão mais profunda entre eles. Em uma tarde ensolarada, a equipe organizou um workshop de desenvolvimento pessoal na mansão. O evento foi projetado para ajudar os participantes a explorar suas habilidades e fortalecer suas confianças. Clara, como sempre, estava à frente das atividades, guiando os outros com sua empatia e sabedoria recém-descobertas. Eduardo a observava de longe, notando como ela brilhava ao ajudar os outros a encontrar suas próprias forças. Após o workshop, Eduardo decidiu conversar com Clara sobre algo que vinha sentindo há algum tempo. Eles se sentaram no jardim, onde as flores desabrochavam em uma profusão de cores. O som suave da água na fonte criava um ambiente tranquilo, perfeito para uma conversa íntima. Clara, há algo que preciso compartilhar com você, começou Eduardo, hesitante, mas determinado. Desde que te conheci de novo, percebi o quanto você se tornou importante para mim. Sua força e resiliência me inspiraram de maneiras que eu não esperava. Clara olhou para ele, surpresa e curiosa. Eduardo, você sabe que estou muito grata por tudo que você tem feito por mim. Nunca imaginei que pudesse encontrar alguém que realmente se importasse assim. Eduardo respirou fundo, reunindo coragem. A verdade é que meus sentimentos por você foram além da amizade. Eu me apaixonei por você, Clara. Sua presença trouxe uma nova luz para a minha vida. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Ela sentia uma mistura de emoções e surpresa, alegria e um pouco de medo. Eduardo, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Nossa amizade sempre foi muito especial para mim, e ver você agora, assim, também me fez sentir algo diferente. Os dois se olharam nos olhos, percebendo que havia uma mudança significativa na dinâmica de sua relação. A vulnerabilidade que ambos mostravam naquele momento fortalecia o laço que compartilhavam. Eduardo sentiu um alívio ao ver que Clara também nutria sentimentos semelhantes. Nos dias que se seguiram, Eduardo e Clara começaram a explorar essa nova dimensão de seu relacionamento. Passeavam juntos pelos jardins, compartilhavam refeições e passavam noites conversando sob o céu estrelado. A proximidade física refletia a profundidade emocional que haviam desenvolvido, tornando-se uma fonte de conforto e felicidade para ambos. No entanto, essa nova fase não estava isenta de desafios. Eduardo se via dividido entre suas responsabilidades empresariais e seu desejo de estar mais presente na vida de Clara. Ele também se preocupava com a percepção da equipe e da comunidade sobre seu relacionamento, temendo que isso pudesse afetar a seriedade do projeto que estavam construindo juntos. Clara, por sua vez, lutava para equilibrar seus sentimentos e sua necessidade de independência. Ela queria ser mais do que uma beneficiária do projeto, desejava contribuir de forma significativa e manter sua autoestima intacta. A presença de Eduardo ajudava a encontrar esse equilíbrio, mostrando que o apoio dele não diminuía sua própria força. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam ao pôr do sol no terraço da mansão, Clara compartilhou seus pensamentos com Eduardo. Eu me sinto mais completa do que nunca, Eduardo. Sua presença me dá força, mas também me lembra que eu posso ser independente e seguir meus próprios sonhos.
Eduardo segurou a mão dela com carinho. Eu quero que você saiba que estou aqui para te apoiar em tudo que você decidir. Nosso relacionamento não muda o quanto eu acredito no seu potencial e na sua capacidade de transformar vidas. A honestidade e a transparência entre eles fortaleceram ainda mais sua conexão. Eles começaram a construir um relacionamento baseado na confiança mútua, na admiração e no respeito. Cada gesto, cada palavra trocada, reforçava o amor emergente que agora permeava suas vidas. Entretanto, o plot twist começava a se desenhar silenciosamente. Em meio a essa nova felicidade, Eduardo recebia convites para reuniões e eventos empresariais que exigiam sua presença constante. Um desses convites trouxe uma oportunidade que poderia transformar sua carreira, mas que também significava passar ainda mais tempo longe de Clara. A decisão que ele enfrentaria impactaria não apenas seu futuro profissional, mas também o relacionamento que estavam construindo. Enquanto ponderava sobre a oferta, Eduardo sentia o peso da responsabilidade. Ele queria aproveitar a oportunidade para expandir seu impacto social, mas também não queria sacrificar o que havia começado a construir com Clara. A escolha tornava-se um dilema que testaria a força de seu amor e a importância que cada um tinha na vida do outro. Naquele momento de incerteza, Clara percebeu a tensão em Eduardo. Sei que você está enfrentando uma decisão difícil. Quero que saiba que estarei ao seu lado, independentemente do que você decidir. O que importa é que continuemos a apoiar um ao outro e a nossa missão. As palavras de Clara tocaram profundamente Eduardo, reafirmando a importância de seu relacionamento e de sua parceria no projeto. Ele sabia que, independentemente do caminho que escolhesse, Clara seria uma parte fundamental de sua vida e de sua missão de transformação. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Eduardo e Clara se abraçaram, prontos para enfrentar juntos os desafios que viriam. O amor emergente entre eles não apenas trouxe uma nova dimensão à sua amizade, mas também fortaleceu sua determinação em construir um futuro onde ambos pudessem prosperar, individualmente como parceiros. E assim, com corações entrelaçados e uma visão compartilhada, Eduardo e Clara seguiram em frente, cientes de que sua jornada estava apenas começando e de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Após resolver a questão dos documentos falsificados, Eduardo sentia-se aliviado, mas também exausto. A experiência havia deixado marcas profundas, tanto na sua confiança quanto na relação com sua equipe. Clara, sempre presente, oferecia seu apoio constante, ajudando a retomar o controle do projeto e a fortalecer os laços com a equipe e a comunidade. Apesar das vitórias recentes, Eduardo sabia que havia algo mais que precisava ser resolvido. Durante a investigação, ele havia reaberto antigas feridas do passado, lembrando-se de momentos difíceis que preferira esquecer. Decidiu que era hora de enfrentar esses sentimentos e buscar a verdadeira paz interior. Em uma tarde tranquila, Eduardo convidou Clara para uma caminhada pelos jardins da mansão. As flores desabrochavam em plena primavera, e o ar estava perfumado com o aroma das rosas e dos lírios. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma grande árvore, observando a beleza ao redor. Clara, há algo que preciso compartilhar com você, começou Eduardo, olhando para o horizonte. Durante toda essa jornada, percebi que carrego muitas mágoas e arrependimentos do meu passado. Sempre fui tão focado no trabalho que negligenciei muitas pessoas que realmente importavam para mim. Clara ouviu atentamente, oferecendo um sorriso de encorajamento. Todos nós temos nossos próprios desafios, Eduardo. O importante é reconhecer e buscar a cura. Eduardo respirou fundo, sentindo-se vulnerável. Houve momentos em que me distanciei das pessoas que amava, incluindo minha família. A busca pelo sucesso consumiu grande parte da minha vida, e agora vejo quanto isso me prejudicou. Quero consertar isso, mas não sei por onde começar. Clara colocou a mão no ombro de Eduardo, transmitindo conforto e compreensão. O primeiro passo é o perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo. Você já deu grandes passos ajudando a mim e a tantas outras pessoas. Talvez agora seja o momento de olhar para dentro e encontrar a paz que você merece.
Motivado pelas palavras de Clara, Eduardo decidiu iniciar um processo de autodescoberta e perdão. Ele procurou terapia, onde começou a explorar os traumas e as decisões do passado que ainda o assombravam. Cada sessão era uma jornada de autoconhecimento, ajudando-o a entender melhor suas motivações e a liberar a culpa que carregava. Enquanto isso, Clara também passava por um processo de cura. Inspirada pela determinação de Eduardo, ela se dedicava ainda mais às suas atividades artísticas e ao apoio aos outros. Sua própria jornada de superação tornava-se um exemplo poderoso para aqueles que a rodeavam, fortalecendo a missão do projeto e inspirando outros a buscar a mudança. Eduardo decidiu que era hora de reconectar com sua família. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas queria reparar os laços rompidos. Organizou uma reunião familiar, convidando seus pais e irmãos para a mansão. A atmosfera estava carregada de emoção, com sentimentos à flor da pele de ambos os lados. No início, houve hesitação e desconforto. As conversas foram difíceis, repletas de ressentimentos e mal-entendidos acumulados ao longo dos anos. Eduardo sentiu a tensão crescer, mas Clara estava ao seu lado, oferecendo apoio e incentivo. Ela ajudou Eduardo a expressar seus sentimentos com sinceridade e a ouvir os dos outros com empatia. Com o tempo, a comunicação melhorou. Eduardo pediu desculpas por sua ausência e explicou o quanto se arrepende das oportunidades perdidas para estar presente na vida de sua família. Seus pais, surpresos com a sinceridade e a mudança em seu filho, começaram a perdoá-lo, entendendo as pressões e as circunstâncias que o afastaram. A reconciliação familiar foi um marco importante para Eduardo. Sentiu-se liberto de uma carga pesada que carregava há anos, permitindo-se abrir para novas possibilidades de amor e conexão. A presença de Clara nessa jornada reforçou a importância do apoio mútuo e da capacidade de transformar não apenas a própria vida, mas também a dos outros ao seu redor. Enquanto isso, o projeto de transformação continuava a crescer e a impactar positivamente a vida de muitas pessoas. A rede de apoio estava mais forte do que nunca, e a colaboração entre Eduardo, Clara e a equipe resultava em iniciativas inovadoras e eficazes. A fundação que haviam criado se tornava um exemplo de solidariedade e empatia, atraindo atenção nacional e internacional. No entanto, apesar das conquistas, Eduardo sentia que ainda havia muito a aprender e a curar. As sessões de terapia o ajudavam a enfrentar seus medos e a construir uma base emocional mais sólida. Clara, por sua vez, continuava a inspirar e a liderar com seu exemplo de resiliência e esperança. Em uma noite serena, Eduardo e Clara sentaram-se novamente no terraço da mansão, refletindo sobre a jornada que haviam percorrido juntos. "Olhe para onde chegamos, Clara", disse Eduardo, olhando para o céu estrelado. "Nunca imaginei que um reencontro poderia transformar tanto a minha vida." Clara sorriu, segurando a mão dele com carinho. Às vezes, os encontros mais inesperados trazem as maiores mudanças. "Estou grata por ter você ao meu lado nessa jornada." Eduardo sentiu uma onda de gratidão e amor. Ele sabia que, apesar dos desafios e das cicatrizes do passado, estava construindo um futuro mais significativo e pleno, ao lado de alguém que compartilhava seus valores e sua visão de um mundo melhor. Enquanto a noite avançava, ambos se sentiram mais conectados do que nunca, prontos para enfrentar os próximos capítulos de suas vidas juntos. A jornada de perdão e autodescoberta havia apenas começado, mas com amor e apoio mútuo, Eduardo e Clara estavam confiantes de que poderiam superar qualquer obstáculo e continuar a transformar vidas de maneira significativa e duradoura. O sol despontava no horizonte, iluminando a mansão de Eduardo com uma luz dourada e calorosa. Após meses de trabalho árduo e dedicação, tanto no projeto de transformação quanto em suas vidas pessoais, Eduardo e Clara estavam começando a sentir os frutos de seus esforços. No entanto, a jornada ainda reservava desafios que precisavam ser enfrentados com coragem e determinação. Naquela manhã, a equipe reunia-se para discutir os próximos passos da fundação. O projeto estava crescendo, e novas parcerias estavam sendo estabelecidas. Eduardo observava Clara interagir com os participantes, vendo como sua presença inspirava confiança e esperança. Ela havia se tornado uma líder natural, guiando outros a encontrarem seu próprio caminho de recuperação e crescimento.
Estamos prestes a lançar nosso primeiro programa de emprego para os participantes, anunciou Lucas, do Departamento de Responsabilidade Social. Conseguimos uma parceria com uma empresa local que está disposta a oferecer estágios e oportunidades de emprego para aqueles que completarem nossos cursos de capacitação. Eduardo sorriu, sentindo uma onda de satisfação. Isso é fantástico, Lucas. É um grande passo para garantir que nossos participantes tenham uma chance real de reintegração no mercado de trabalho. Enquanto a reunião prosseguia, Clara se aproximou de Eduardo, trazendo uma xícara de café. Aqui está, Eduardo. Acho que você vai precisar para a reunião de hoje. Obrigado, Clara, respondeu ele, aceitando a bebida com gratidão. Sua dedicação faz toda a diferença. Após a reunião, Eduardo e Clara caminharam juntos pelos jardins, refletindo sobre os avanços alcançados. A transformação que começaram a construir estava se consolidando, mas ambos sabiam que ainda havia muito a fazer. A jornada de superação estava longe de terminar, e novas barreiras surgiam à medida que avançavam. Naquela tarde, um dos participantes do programa, João, aproximou-se de Clara com um olhar esperançoso. Clara, quero agradecer por tudo o que você fez por mim. Nunca pensei que pudesse sair das ruas e encontrar um emprego digno. Você me deu uma nova chance. Clara sorriu, emocionada. Fico muito feliz em ouvir isso, João. Você merece todo o sucesso do mundo. Continue acreditando em si mesmo. Eduardo observava a interação com orgulho, percebendo o impacto positivo que Clara tinha nas vidas das pessoas ao seu redor. A missão da Fundação estava alcançando seu propósito, proporcionando não apenas apoio prático, mas também emocional e inspirador. No entanto, nem tudo era perfeito. Durante a implementação do programa de emprego, surgiram alguns desafios inesperados. Alguns participantes enfrentavam dificuldades em se adaptar aos ambientes de trabalho, lidando com a ansiedade e a insegurança que ainda os assombravam. Eduardo sabia que precisava encontrar maneiras de oferecer suporte contínuo para garantir o sucesso de cada indivíduo. Ele decidiu organizar workshops adicionais focados em habilidades comportamentais e emocionais, visando preparar melhor os participantes para os desafios do mercado de trabalho. Clara, com sua experiência pessoal, assumiu um papel ativo nesses workshops, compartilhando suas próprias lutas e estratégias de superação. Vamos trabalhar juntos para desenvolver não apenas suas habilidades técnicas, mas também a confiança e a resiliência necessárias para enfrentar qualquer obstáculo, explicou Clara durante uma das sessões. Vocês já demonstraram uma força incrível ao chegar até aqui. Agora, é hora de canalizar essa força para alcançar seus objetivos. Os participantes responderam positivamente, absorvendo cada palavra com entusiasmo e gratidão. A atmosfera de apoio e incentivo estava mais forte do que nunca, criando um ambiente onde todos se sentiam valorizados e motivados a continuar progredindo. Enquanto isso, a relação entre Eduardo e Clara também evoluía. O amor que emergiu entre eles estava se fortalecendo, trazendo uma nova dimensão de felicidade e realização para ambos. Eles encontravam momentos de tranquilidade juntos, compartilhando sonhos e planejando o futuro com otimismo. Em uma noite especial, Eduardo decidiu organizar um jantar para celebrar os avanços do projeto e reconhecer o esforço de todos os envolvidos. A mansão estava elegantemente decorada, com luzes suaves e uma mesa repleta de delícias preparadas pela equipe de gastronomia. Os convidados, compostos por membros da equipe, parceiros e participantes do projeto, estavam radiantes de alegria. Durante o jantar, Eduardo levantou-se para fazer um discurso. Quero agradecer a cada um de vocês por acreditarem nessa missão e por dedicarem seu tempo e energia para transformar vidas. Este projeto não seria possível sem o esforço coletivo e a paixão de todos. Hoje, celebramos não apenas nossos sucessos, mas também a força da comunidade que estamos construindo juntos. As palavras de Eduardo foram recebidas com aplausos calorosos, refletindo a gratidão e o respeito que todos sentiam por ele e por Clara. Clara, ao seu lado, compartilhava do mesmo sentimento de realização, vendo o impacto positivo que estavam causando na vida das pessoas.
No entanto, a noite trouxe uma surpresa inesperada. Um dos convidados, uma empresária influente chamada Helena, aproximou-se de Eduardo com um sorriso. Eduardo, tenho acompanhado seu trabalho de perto e estou impressionada com o que você e Clara estão construindo aqui. Gostaria de discutir uma possível parceria que poderia levar seu projeto a um nível ainda maior. Eduardo sentiu a excitação crescer. Ficaria honrado, Helena. Vamos marcar uma reunião para discutirmos os detalhes. A possibilidade de expandir o projeto para outras regiões era um sinal claro de que o trabalho deles estava dando frutos. A fundação estava se tornando um modelo de sucesso, inspirando outras iniciativas de apoio e transformação social. Com o passar dos meses, a parceria com Helena trouxe novos recursos e oportunidades para a fundação. A equipe cresceu, novas parcerias foram estabelecidas e o alcance do projeto se expandiu para outras cidades, ajudando ainda mais pessoas a encontrarem seu caminho de volta para uma vida digna e plena. Eduardo e Clara continuavam a equilibrar suas responsabilidades pessoais e profissionais, encontrando força e apoio um no outro. A jornada de superação que iniciaram juntos estava se transformando em uma história de sucesso coletiva, onde cada vitória individual contribuía para o bem maior da comunidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelos jardins, Clara refletiu sobre a trajetória que haviam percorrido. Eduardo, nunca imaginei que um simples encontro nas ruas pudesse nos levar tão longe. Tudo isso é prova de que, com determinação e apoio, podemos transformar qualquer coisa. Eduardo sorriu, segurando a mão dela com carinho. Sim, Clara. Nossa jornada mostrou que a verdadeira superação vem da união e da vontade de fazer a diferença. E estou feliz por estar fazendo isso ao seu lado. Enquanto o sol se punha, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, Eduardo e Clara sabiam que ainda havia muito a ser alcançado. Mas, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, confiantes de que sua missão de transformar vidas continuaria a crescer e a inspirar outros a seguir o mesmo caminho de esperança e renovação. A manhã estava clara e ensolarada quando Eduardo acordou, sentindo-se mais determinado do que nunca. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios, mas também de conquistas e transformações. A jornada ao lado de Clara não apenas havia mudado a vida dela, mas também a sua própria. Agora, ele estava pronto para dar um passo ainda mais significativo, de lançar oficialmente a fundação que ajudaria pessoas em situação de rua